Aproveita. Então, boa tarde a todos e todas. Agradeço por prestigiar o nosso evento. Hoje, para o encerramento do colóquio, contamos com a presença de professores que sempre atendem os nossos convites e que sempre nos atualizam sobre temas tão caros ao curso de Letras. Muito obrigada, professora Yara Frateschi, Lênia Márcia Mongelli e ao professor José Miguel Wisnik. Primeiramente, teremos a apresentação das professoras Yara Frateschi Vieira e Lênia Márcia Mongelli. Com temas relacionados aos estudos medievais galego-portugueses e dentre as inúmeras produções das professoras, destaco a obra conjunta de Yara Frateschi e Lênia Márcia Mongelli, da tese do doutorado de Henri Lang, O Cancioneiro del Rei Dom Denis e Estudos Dispersos, que ambas foram responsáveis pela tradução do alemão para o português, complementando também com outros estudos. Vou apresentar a formação das professoras de uma forma breve, pois o currículo e produção que ambas possuem é muito vasto. A professora Yara Frateschi possui graduação em Letras Clássicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Letras, Literatura Portuguesa, pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é professora titular, aposentada, colaboradora voluntária da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: lírica galego-portuguesa, filologia, literatura portuguesa do século XX. Já a professora Lênia Márcia Mongelli, professora titular de Literatura Portuguesa na Universidade de São Paulo, filiada ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, formada em Letras Anglo-Germânicas pela Universidade Mackenzie. Fez todas as demais etapas de sua carreira acadêmica na USP: mestrado, doutorado, livre docência e titularidade. Na mesma universidade, atua hoje como professora sênior. Especializada em literatura medieval, foi sócia fundadora da ABREM, Associação Brasileira de Estudos Medievais, e secretária de sua revista impressa Signo, até o ano de 2008. Acrescento nessas breves biografias o agradecimento que a Cátedra de Estudos Galegos deve às professoras, colaboradoras de muitos dos eventos que realizamos e que estiveram aqui no nascimento da cátedra em 2008. Muito obrigada. As professoras que compõem a mesa redonda irão discorrer sobre a professora Yara Frateschi Vieira. O título é Com quem é seu amigo jurado, veendo com ele o foi matar, a amizade jurada na lírica galego-portuguesa. Já a professora Lênia Márcia Mongelli vai nos dizer sobre pensamento és cuidado, o rigor de Afonso X no controle do poder e dos grandes homens. Ao final, depois, eu dou algumas lembrancinhas e falo alguma coisa da organização, tá bem? Eu passo agora a palavra para a professora primeira Yara Frateschi e depois a Lênia Márcia. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Valéria, ouve-se? Tá bem. Valéria, eu agradeço muito o convite. É um grande prazer para mim estar aqui compartilhando com a Márcia nesse evento, nessa mesa de encerramento dessa exposição. Então, eu ia dizer, nem sei qual é a palavra, não é uma exposição assim bastante instigadora sobre trazer o Afonso X aqui para o Brasil e ligando a produção do Afonso X à Galiza. Isso é extremamente importante e eu acho que nós nos sentimos honradas por estar aqui. Eu falo no meu nome, falo também em nome da Márcia, tendo certeza de que ela sente da mesma forma. Bom, eu vou começar, então, o meu texto.
falando sobre Afonso X e as duas cantigas satíricas, cantigas de escárnio e maldizer, que ele dirigiu a Pero da Ponte. Pero da Ponte ha feito grão pecado e Pero da Ponte paro-vos sinal. E em ambas, o monarca dirige críticas bastante duras ao segrel galego, acusando-o na primeira cantiga de ter matado Afonso Eanes do Coton, apossando-se das suas composições. E na segunda, de ter aprendido do Demo e de Bernal de Bonnaval a trovar de forma impiedosa e não como Provençal. As duas cantigas de conteúdo satírico ligam Pero da Ponte a dois trovadores mais velhos, um deles já falecido, Afonso Eanes do Coton, com os quais teria aprendido o ofício de trovar. Nós vamos ver agora o texto da cantiga que nos vai ocupar aqui. Eu tive que dividir em 2 slides, porque ela é um pouco extensa, não é? Então, Pero da Ponte ha feito grão pecado de seus cantares, que ele foi furtar a Coton, que quanto eu lacerado houve gran tempo, ele chos quer lograr, e doutros muitos que não sei contar, porque hoje anda vestido e honrado. E pois foi Coton maldianado, pois Pero da Ponte herda seu trovar, e muito mais lhe valera que trobado nunca houvesse, assim Deus mampar, porque se de quanto ele foi lacerar, serve Dom Pedro e não lhe dá engrado. Eu vou fazer a paráfrase até aqui para depois poder continuar, não é? Então, a paráfrase das 2 primeiras estrofes. Pero da Ponte fez um grande pecado com os seus cantares, que foi furtar a Coton, que sofrera muito tempo para os compor. Ele, Pero da Ponte, os quer desfrutar, e outros muitos que não sei contar, e por isso anda hoje vestido e honrado. E por isso nasceu em mau dia Coton, pois Pero da Ponte herda o seu trovar, e mais lhe valeria nunca ter trovado, pois que Dom Pedro se serve de tudo que tanto lhe custou fazer e não lhe agradece. Bom, e continua a 3ª e a 4ª estrofes. E com direito ser enforcado deve Dom Pedro, porque foi filhar a Coton, pois louve soterrado seus cantares, e não quis endedar um soldo pela sua alma quitar, sequer do que lhe havia emprestado. E porém é grande traidor provado, de que se já nunca pode salvar, como quem a seu amigo jurado, bevendo com ele, o foi matar, todo pelos cantares deu levar, com os quais hoje anda arrufado. E pois não há quem no porém retar, queira, será oi mais por mim retado. Então, fazendo a paráfrase, e com razão deve ser enforcado Dom Pedro, pois foi tomar de Coton, depois de enterrado, os seus cantares, e não quis dar nenhum soldo pela sua alma, nem sequer do que lhe havia emprestado. E por isso é grande traidor provado, do que já nunca se pode salvar, como quem a seu amigo jurado, bebendo com ele, o foi matar. Tudo para levar os seus cantares, com os quais hoje anda vaidoso. E na finda, depois eu vou voltar para explicar um pouco o que é a finda, e pois não há quem o queira denunciar por isso, será agora por mim denunciado. Bom, o que eu vou separar aqui para exame, nesta cantiga de escárnio e maldizer, é a expressão como quem a seu amigo jurado, bebendo com ele, o foi matar, nos versos 21 e 22. Nos versos próximos, vocês podem ver, Afonso X, completando a sua acusação,
afirma que Pero da Ponte é um grande traidor provado. E, em seguida, na finda, que a sua ação merece julgamento. Será oimais por mim retado. O que quer Dom Afonso dizer exatamente com essa comparação? O que significa amigo jurado? A expressão é de ocorrência única na lírica galego-portuguesa. Os dois principais editores do cancioneiro satírico afonsino, que são Rodrigues Lapa e Juan Paredes, não veem jurado como um termo problemático, entendendo-o não como um sentido específico dentro de um contexto determinado, mas como um vocábulo da linguagem corriqueira. Então, Rodrigues Lapa diz: amigo jurado é igual amigo do coração, fraterno. E na sua edição de 1970, né? E o Juan Paredes, que é na sua edição do Cancioneiro Profano, de Afonso X, que saiu em 2010, ele mantém esse mesmo sentido que o Rodrigues Lapa dera, de que é jurado, segundo Lapa, diz ele, não é? E aí ele acrescenta de jurar, que deriva de jurare, e menciona o dicionário etimológico de Meyer-Liebke. Bom, para quem, contudo, procura entender o significado preciso que teve o sentimento da amizade e os termos correlatos, amor, amigo, amiga, na sociedade medieval da época do Rei Sábio, o termo causa estranheza. Amigo jurado? Por quê? Isso me levou a tentar examinar melhor a questão. Em primeiro lugar, ao lermos as duas cantigas satíricas dirigidas a Pero da Ponte, essas duas que mencionei antes, percebemos que em ambas o monarca constrói um arcabouço, poderíamos dizer judicial. Assim, na cantiga em causa, essa que acabamos de ler, depois de referir a apropriação indevida de bens do defunto, a falta de pagamento do dinheiro emprestado e acusar o Segrel de matar traiçoeiramente o amigo, Dom Afonso propõe que se lhe aplique a pena de enforcamento, pois Pero da Ponte é traidor provado. Termina dizendo que se ninguém quer denunciá-lo, ele o faz agora, isto é, leva-o ao tribunal para que seja julgado. Na outra cantiga, que nós não lemos, então vamos ler agora a primeira estrofe. Na primeira estrofe diz o seguinte: Pero da Ponte, paro-vos sinal, perante o demo do fogo infernal. Porque com Deus, o Padre espiritual, minguar quisestes, mal perdescreestes. E bem vejo agora que trobar vos fal, pois tão louca razão cometestes. Então, fazendo uma paráfrase, Pero da Ponte, convoco-vos em juízo perante o demo, para que vos defendais do fogo do inferno, já que haveis escolhido faltar com respeito a Deus, o Pai espiritual, na verdade, haveis blasfemado gravemente. E bem compreendo, portanto, que não sejais capaz de compor versos, pois escolhestes um argumento tão louco. Então, nessa primeira estrofe, nós encontramos da mesma forma no verso 1 uma expressão proveniente da linguagem jurídica, paro-vos sinal, que é igual a convoco-vos em juízo. Em seguida, nós temos a exposição do crime, mal perdescreestes, quer dizer, renegastes a Deus, blasfemastes, não é, gravemente. Qual a pena proposta? Fogo infernal. E qual a parte lesada? Deus, o Padre espiritual. Esse conjunto de expressões ligadas a um processo forense levou-me a supor que o sintagma amigo jurado poderia remeter também a um significado próprio dentro do contexto codificado do jargão
jurídico. Bom, não por acaso, aliás, como quem já viu toda essa exposição aqui sabe perfeitamente, estamos diante de uma composição satírica do assim chamado Rei Sábio, que, além da sua produção literária, profana e religiosa, deixou ainda obras nos campos da ciência, astronomia, astrologia, da história e das leis. E nesse último domínio, o Rei Sábio é responsável pela composição de obras conhecidas com os títulos de Fuero Real, que também é conhecido como Libro del Fuero ou Fuero del Libro, do Especulo e das Siete Partidas, que é um conjunto que tem sido considerado, e eu cito, uma das principais glórias do esplêndido passado espanhol. Essa expressão é de Craddock. As Siete Partidas, por sua vez, pelo seu conteúdo amplo, onde se encontram examinadas as relações humanas em geral, investe em si mesmo do caráter de uma enciclopédia. Além das relações habitualmente cobertas pela legislação comum, tratadas a esse título pelo Fuero Real, como matrimônio, noivado, filiação, herança, etc., o monarca, seguindo uma preocupação crescente na sociedade cortês e religiosa do século XII, dedica todo o título 27 da quarta partida à amizade. Então, o título é Del debdo que han los homes entre si por razón de amistad. Então, da obrigação ou da dívida que têm os homens entre si por causa da amizade. Não é? Então, ele elabora nesta partida, ele elabora uma exposição detalhada sobre esse tipo de sentimento, a amizade, não é? Fundamentando-se nas propostas clássicas, aristotélicas e ciceronianas, não é? Mas adaptando-as a uma concepção própria, consentânea com as imposições políticas que lhe pareciam necessárias naquele momento. Na sua visão, há dois tipos de amizade, a natural e a eletiva, sendo a primeira política e a segunda social. Pela amizade natural, que, de acordo com a ordem social medieva, deriva do nascimento, o homem encontra-se necessariamente numa situação de dependência e submissão, não só familiar, em sentido amplo, mas também política e jurídica, com os respectivos deveres dela decorrentes. A amizade social, por sua vez, é fruto de uma escolha deliberada, que coloca os homens em relações de sociabilidade, submetidas, de qualquer forma, a regras inspiradas em formulações clássicas e cristãs. Nesse contexto, Afonso X faz uma referência ao caso que nos interessa aqui. Assim, na Lei Quarta, da partida quarta, título 27, quantas maneiras são de amistad, depois de enumerar as três maneiras já apresentadas por Aristóteles, ele acrescenta. Então, eu vou ler só a tradução, não é? E ainda há aqui outra maneira de amizade, segundo o costume de Espanha, que puseram antigamente os fidalgos entre si, que se não devem desonrar nem fazer mal uns aos outros, a menos que devolvam a amizade e se desafiem primeiramente. E dessa falamos no título do desafio nas leis que falam desse assunto. Então, mais adiante, de fato, na partida 7, no título 11, esse tema será abordado com mais detalhe, por causa da necessidade de regulamentar os conflitos entre os membros da nobreza. Ele começa por definir o que seja desafiar ou tornar a amistade. Então,
Desafiar ou devolver amizade são duas coisas que decidiram os fidalgos antigamente, pondo a amizade entre si e assegurando-se de não fazer mal uns aos outros em algum momento, a não ser que se desafiassem primeiro. E desafio é coisa que afasta o homem da fidelidade que os fidalgos puseram entre si antigamente, que fosse guardada entre eles a maneira de amizade. O interesse principal de Afonso X aqui é definir como esse pacto de amizade pode ser desfeito, quais as regras que devem seguir os fidalgos envolvidos quando desejam tornar a amistade que tinha sido prometida. Ele não nos dá informações precisas sobre o ritual que teria dado origem àquele pacto, motivo pelo qual me foi preciso investigar em outros documentos. Então, a primeira observação a fazer é que nas sociedades ocidentais de caráter mais tradicional, até o século XVIII, mais ou menos, a amizade era uma relação significativa na esfera pública, diferentemente do que ocorre nos tempos contemporâneos, em que ela é vista como um relacionamento privado, que não deve, aliás, ter presença na vida pública. E esse caráter público da amizade fica explícito, por exemplo, na tradição da assim chamada fraternidade jurada ou ritual, praticada na Roma primitiva, nos povos celtas e germânicos situados na periferia do Império Romano e na Alta Idade Média, principalmente entre os homens nobres. Um exemplo desse relacionamento, que teve consequências trágicas, é relatado por Gregório de Tours na Historia Francorum, e diz assim: pois Sicário tinha feito profunda amizade com Cramnesindo, não obstante este ter matado seus parentes. E eles chegaram a se amar tão profundamente que a miúde comiam juntos e dormiam no mesmo leito. Tendo certa feita preparado um jantar, Cramnesindo convidou Sicário, e Sicário veio e ambos sentaram-se juntos à mesa. Sicário, porém, escaldado pelo vinho, permitiu-se dizer muitas coisas ofensivas para Cramnesindo, que apagou imediatamente as luzes e fendeu a cabeça de Sicário com um talho. Bom, sem comentários. Chama a atenção a semelhança entre o relato do assassinato de Sicário e a cena invocada por Afonso X. Sicário, escaldado pelo vinho, provoca a ira de Cramnesindo, que o mata. Na cantiga Pero da Ponte, bebendo com o seu amigo jurado, isto é, Coton, acaba por matá-lo. Eu não estou querendo dizer com isso que no poema se encontre uma referência inequívoca ao episódio narrado por Gregório de Tours, mas provavelmente se tratava de uma história que soava familiar na época, não é? E seria facilmente reconhecível num meio culto como era a corte afonsina. De qualquer forma, na maior parte dos casos atestados, e eu cito, as fraternidades artificiais eram formadas para fins de proteção, defesa e agressão armada numa ordem social desintegrada, onde a ameaça de violência e força física eram um perigo real e sempre presente. Nós não temos nada semelhante hoje em dia, não. As sociedades medievais, aliás, tanto escandinavas como ocidentais, têm sido consideradas ultimamente como sociedades de juramento, oath-taking societies. Diante da ausência do Estado, de uma permanente estrutura hierárquica de poder e de um sistema judiciário organizado, as comunidades eram mantidas por laços pessoais e ideais compartilhados. O juramento, bem como o conceito de fides, fé, lealdade e confiança,
passam a ter um significado crucial no estabelecimento dessas comunidades. No mundo ocidental medieval, encontramos vários registros dessas relações de fraternidade artificial, que incluíam um juramento e ou um pacto, um acordo, fedus, entre eles. No século XIII, por exemplo, documentam-se os barões Robert d'Oilly e Roger d'Ivry, que eram barões de William o Conquistador, como, em latim, fratres iurati et perfidem et sacramentum confederati. E uma crônica do século XIII chama Simon de Montfort, que era conde de Leicester, frater fidei juramento astrictus, de Charles d'Anjou. Uma relação semelhante unia no Ocidente medieval os cavaleiros entre si, chamados então irmãos de armas, como relembra Lacune de Saint-Palais nas suas Mémoires sur l'ancienne chevalerie. Então, aqui ele diz, as fraternidades de armas contratavam-se de várias maneiras diferentes. 3 cavaleiros, seguindo o romance de Lancelot do Lago, fizeram-se sangrar juntos e misturaram seu sangue. Essa fraternidade não é uma ficção romanesca, pois Monsieur de Cange cita diversos exemplos semelhantes tirados das histórias estrangeiras, sobretudo daquelas dos países de ultramar. Bom, Afonso X, como já vimos, deixa muito claro que essa prática de amizade jurada existia antigamente na Espanha. E um estudo de Eduardo de Hinojosa dedicou-se a examinar a relação da fraternidade artificial também em documentos espanhóis, principalmente provenientes do Reino de Leão. Hinojosa distingue especialmente o contrato de sociedade celebrado em 1031 por Pedro Díaz e Nuño Bandilaz sobre a casa e a igreja de Santa Maria de Órdenes, entre outras cláusulas, como aquelas em que se comprometiam a explorá-las a meias, dividindo igualmente o trabalho de plantio, edificação e lavradio da horta, etc., obrigavam-se a ser reciprocamente bons amigos, com fé e verdade, em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Hinojosa chama a atenção para as frases no documento que lhe dão o caráter de aliança ofensiva e defensiva, e a palavra amici, que aqui, como em outros documentos de diversos estados da Europa na Idade Média, tem às vezes o sentido de aliados e também de irmãos. Bom, voltando, portanto, ao texto da cantiga de Afonso X, naquela estrofe que contém a expressão amigo jurado, não é? Em que ele diz assim: e porém de gran trovador traidor provado, de que se já nunca pode salvar, como quem a seu amigo jurado, bebendo com ele, o foi matar, todo pelos cantares dele levar. Nós entendemos por essa estrofe que Pero da Ponte tinha uma relação de amizade especial com Coton, a qual envolvia, como vimos, lealdade e confiança. Essa amizade podia ser tornada ou levantada, segundo nos informa Afonso X na partida 7, somente dentro de regras muito precisas, envolvendo prazo para comunicar ao amigo a intenção de dissolver a amizade e o desafio subsequente, também regulamentado por lei. No caso de Pero da Ponte e Coton, essas normas não foram obedecidas e, assim como acontecera no encontro entre Sicário e Cramnesindo, por causa do excesso de bebida, Dom Pedro teria matado o amigo e se apoderado das suas composições. Mas, será que essa acusação é séria? Se era, Pero da Ponte estaria em muito maus lençóis. De volta à cantiga, porém, é óbvio que não estamos diante de um texto jurídico. É uma composição poética.
Tem 4 estrofes em versos decassílabos, mais uma fiinda, com um esquema rímico A-B-A-B-B-A. Ao contrário dos textos jurídicos, que, como vocês viram, estão compostos em castelhano, o monarca emprega, como aliás em toda a poesia lírica profana e religiosa, o galego português. A segunda cantiga, em que o monarca faz um ataque a Pero da Ponte, aquela que eu já mencionei antes, não é? Para o sinal, pode ajudar-nos a resolver essa questão. Na fiinda, então, voltando a falar dessa fiinda, que já apareceu antes, não é? Ou seja, naquele acrescento final às estrofes que os trovadores galego-portugueses punham nas cantigas, para concluírem e acabarem melhor em elas as razões que disseram nas cantigas, mudando o tom de acusatório para jocoso, o monarca anuncia, afinal, qual é o maior problema do segrel galego. E, porém, Dom Pedro, em Vila Real, em mau ponto vós tanto bebestes. Não por acaso, claro, repete-se aqui como última palavra da cantiga o verbo beber, que já aparecia também na outra cantiga, bevendo com ele o foi matar. Então, as acusações de Afonso X, formuladas nas estrofes anteriores, dissolvem-se em tom de brincadeira no fundo do número exagerado de copos de vinho de Vila Real ingeridos por Pero da Ponte. As 2 cantigas, portanto, começando por acusar o segrel de pecados, como a impiedade, a aliança com o demônio, e mesmo de crimes graves, como o assassinato do amigo jurado e a apropriação das suas cantigas, que, mais ou menos na mesma época, eram objeto de atenção do monarca nas suas obras jurídicas, terminam por nos expor, de forma direta numa e enviesada na outra, mas sempre em tom brincalhão, o gravíssimo pecado de Pero da Ponte. Não resistia a um bom vinho de Vila Real. E já agora, quanto ao nosso rei, poeta e sábio, também não pôde resistir a trazer para a cena poética um dos seus temas legislativos favoritos. Obrigada. Fazer perguntas ou passamos direto? Me ouvem bem aqui? Deixa eu passar para o senhor. Põe o título, por favor. Boa noite a todos. Apareceu? Já apareceu. Não, só o outro, né? Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer sobremaneira a Valéria, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, principalmente em tão boa companhia dos meus colegas que eu não via há tanto tempo, e principalmente com a Yara, que a gente trabalha há tanto tempo com tudo isso, né? Eu queria chamar a atenção de início para 2 coisas. Vejam o título que está na lousa. Pensamento é cuidado. Isso é uma citação do Afonso X. Toda a minha fala vai girar em torno desse sintagma. Eu viso a decifração disso. E a segunda coisa, já prevejo para vocês, todos os negritos que vão aparecer nos slides são meus, para eu não ter que ficar falando que os negritos são meus, ok? Eu fiz questão de chamar a atenção de vocês dessa história do pensamento escuidado, que eu vou girar em torno disso, porque é bastante complicada, são bastante complicados os meandros de que se serve o Dom Afonso X para isso, não é? Então, pensamento escuidado, o rigor de Afonso X no controle do poder e dos grandes homens. Esta expressão,
afirmativa e definidora de que me sirvo no título acima, Pensamento és Cuidado, foi extraído da obra afonsina, tão falado pela Yara, não podia deixar de ser, Las Siete Partidas. A ela, el rei dedicou todo o título terceiro, leis 1, 2, 3, 4 e 5, da segunda partida, na qual legisla sobre as amplas obrigações de um rei para consigo mesmo e para com os que lhe estão à volta. Na verdade, o título primeiro distingue os deveres do imperador e do rei, bem como dos grandes senhores, para com o soberano. E o título 2 detém-se nos deveres do rei para com Deus, amá-lo, temê-lo e conhecê-lo. Não só esta obra, um respeitado, completo e longevo código de jurisprudência, tem merecido atenção específica no âmbito da incansável produtividade dos compiladores de Afonso X, como sintagma escolhido esconde sentidos complexos por trás de ambos os termos, pensamento e cuidado, do ponto de vista histórico, teológico, filosófico e linguístico. É por essas vias, dentre outras, que Dom Afonso passou à tradição como rei sábio. Para melhor entendê-la, a afirmação do título, há que fazer duas considerações prévias. Primeira, a sabedoria que explica o epíteto por que Dom Afonso é conhecido não é apanágio só dele. No âmbito da Península Ibérica, Sancho IV, rei de Navarra no século XII, já era denominado o sábio, bem como Jaime I de Aragão, do século XIII. Fora desse perímetro, apesar do brilho de Henrique II Plantageneta, da Inglaterra, também no século XII, talvez o exemplo mais contundente ao tempo seja o de Frederico II Hohenstaufen, do século XII-XIII. Rei da Sicília desde 1198, fundador da Universidade de Nápoles em 1224, e no comando do Sacro Império Romano-Germânico a partir de 1220 até sua morte. Biografia acidentada que lhe rendeu um qualificativo ainda mais ambicioso, stupor mundi, ou seja, perplexidade do mundo. O sonho grandioso do que se poderia chamar, então e um tanto livremente, realeza imperial, dominou várias dinastias que antecederam e que se seguiram a Afonso X. E o modelo de todos eles era herdado não só da antiguidade greco-romana, como da Bíblia, conforme a historiografia tem fartamente estudado. Segundo aspecto, mas o paradigma desses reis, e com eles do Afonso, era ainda mais alto, porque partia de e convergia para o próprio Deus. Em um dos livros sapienciais bíblicos está claramente definida tal espécie de sabedoria, que aqui nos interessa particularmente. Aspas. Ouvi, pois, ó reis, e entendei. Aprendei vós que governais o universo. Prestai ouvidos, vós que reinais sobre as nações e vos gloriais do número de vossos servos. Porque é do Senhor que recebestes o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. É Ele que examinará vossas obras e, negrito, sondará vossos pensamentos. Isso está em o livro sapiencial 6.1.3. Jó, fecha aspas. Jó é ainda mais enfático ao buscar a origem da sabedoria, aspas. Deus conhece o caminho para encontrá-la. É Ele quem sabe o seu lugar, porque Ele vê até os confins da terra e enxerga tudo o que há debaixo do céu. O temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. Doutrinadores importantes, como Santo Agostinho,
século IV, e mais tarde Tomás de Aquino, século XIII, contemporâneo de Dom Afonso, deram às premissas das Escrituras o peso do racionalismo aristotélico, recém-retomado em toda a sua pujança no Ocidente cristão, principalmente pelo tomismo. Só para citar um exemplo, lembrem-se as palavras de abertura da metafísica de Aristóteles, do Estagirita. Aspas. Todos os homens têm, por natureza, o desejo de saber. Prova-o o prazer causado pelas sensações, pois a parte de sua utilidade nos proporcionam gozo por si mesmas. Uma vista d'olhos pelos prólogos que Afonso X antepôs às suas obras históricas confirma a saciedade sua quase obsessão em entrecruzar os cânones pagão e cristão no estabelecimento de uma minuciosa cartilha de bem governar, à maneira dos espelhos de príncipes, tão populares a partir dos séculos XII e XIII, que irromperam pelos livros de cavalarias adentro, constituindo-se em um de seus alicerces. Por volta de 1270, o rei começa a idealizar o monumental projeto da General História, com desígnios muito claros de uma exemplar história universal de larga tradição. Eu vou ler todas as citações já traduzidas, porque o espanhol do Dom Afonso é terrível. Os sábios antigos, que viveram nos primeiros tempos e decidiram os saberes e as outras coisas, consideraram que estariam diminuídos em suas ações e em sua lealdade se não quisessem registrá-las para o bem daqueles que viriam, para si mesmos ou para outros de seu tempo. E entendendo pelas obras de Deus, que são espirituais, que os saberes se perderiam, morrendo aqueles que os conhecem e não deixando deles memória, para que não caíssem em esquecimento, ensinaram a maneira de conhecê-los aos que viriam depois deles. No prólogo das 7 partidas, obra composta ao longo do reinado de Dom Afonso e supostamente só promulgada no século XIV, sob Afonso XI, o amor da sabedoria e do temor de Deus são paralelamente invocados quase a cada parágrafo. Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. E sem ele nenhuma coisa pode existir. Porque por seu poder são datadas, por seu saber são governadas e por suas bondades são mantidas. Sempre que alguém quiser iniciar alguma boa ação, deve primeiro apresentá-la e colocá-la diante de Deus, implorando-lhe e pedindo-lhe misericórdia, para que lhe dê saber, vontade e poder, a fim de bem concluí-la. Mesmo no prólogo B das Cantigas de Santa Maria, Dom Afonso dá mostras do altíssimo mistério que há em Notrobar, sempre comandado por cenas razões. Eu fiz essa tradução para o português a partir da professora Elvira Fidalgo, porque eu não sou nem besta de traduzir espanhol em poesia. Como trovar é coisa que requer entendimento, quem o faz deve tê-lo e muita inteligência, para que entenda e saiba dizer o que entende e que lhe agrada fazer, porque bem trovar, assim se há de fazer. Esse ardoroso defensor da sabedoria e da razão, máximas de qualquer rei bem-intencionado, elegeu 2 míticas personalidades que volta e meia são por ele citadas a título de exemplo. De um lado, Júpiter,
nome latino de Zeus, que ocupou o posto de maior divindade do Olimpo após uma trajetória de conquistas e vitórias contra Saturno, titãs e gigantes, que fizeram dele o Deus supremo, aspas, imagem da justiça e da razão, da ordem e da autoridade, o onipotente que tudo vê e sabe, possuindo o dom de prever o futuro. De outro lado, o Salomão veterotestamentário, cuja oração para obter sabedoria atravessou os tempos. Deus de nossos pais, ó Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa sabedoria, e que por vossa sabedoria formastes o homem, para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos. Portanto, e voltando ao nosso ponto de partida, na essência do ofício de reinar, assim compreendido, aquele pensamento descuidado ganha novos matizes e desvela outras significações. O rei é vicário de Deus na terra, deve agir à sua imagem e semelhança. Por isso, o referido título 3 das 7 partidas começa com ortodoxo rigor. Segundo a natureza, o homem traz em si 3 coisas. Uma é o pensamento em que ele planeja as ações que deve realizar. Outra é a palavra com que o demonstra. A terceira é a obra com que ele completa o que pensa. Queremos aqui dizer como ele há de ser em si mesmo. Atenção, nos pensamentos que estão dentro dele. Não é difícil reconhecer aqui as lições do confiteor cristão, prática adotada desde os primórdios do cristianismo em diferentes formatos e adicionada à missa a partir do século XI, em que o penitente roga a Deus o perdão por seus pecados. Aspas. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, porque pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e ações, por minha culpa, minha máxima culpa. Fechem aspas. A lei 2, na sequência desse introito, esclarece a natureza mais profunda do pensamento acima enfatizado. Nasce o pensamento do coração do homem, o qual trabalha junto à razão para que se pueda guardar de dano, se possa guardar do dano. Minucioso, detalhista, Dom Afonso enumera esses danos tão perigosos para a estabilidade emocional de um rei. A desonra, a cobiça e o vício, cada um desses termos com seu sentido próprio na ideologia trecentista. Dom Afonso esclarece-o. Sobre a honra, os sábios disseram, palavras do Dom Afonso, aspas, os sábios disseram que não era menor virtude o homem guardar o que tem do que ganhar o que não tem. Isto é porque a guarda vem pela razão e o ganho pela aventura. Sobre a cobiça, disseram os santos e os sábios que a cobiça é coisa muito ruim, palavras do Dom Afonso. Disseram dela que é a mãe e a raiz de todos os males, e que o homem cobiça grandes tesouros não para fazer o bem com eles, ainda que os possua, olha que lindo isso, gente, ainda que os possua, não é senhor, mas servo.
Sobre o vício, ele é de natureza tal, palavras do Dom Afonso, que quanto mais o homem o usa, mais o ama. E daí lhe vêm grandes males e reduz a razão e a fortaleza do coração. Porque o vício submete o homem que, aspas, depois não consegue dele se apartar e toma-o por costume, de maneira que se torna natural. Fechem aspas. E esses vícios são terríveis, dentre outros, homicídios, furtos, adultérios, pois, aspas, olha o que diz agora o Dom Afonso, os maus pensamentos saem do coração, onde vivem as más obras. Sendo assim, não se estranhe que o pensamento seja cuidado. Saímos da esfera ética, moral, da polaridade, tão peculiar à Idade Média, entre o certo e o errado, o bem e o mal, o vício e a virtude, para um mergulho vertical na subjetividade humana, onde quer o rei, quer o vilão podem ficar à deriva. Não só por honra, cobiça e vício em sentido substantivo, mas por seus temíveis derivados e implicações circunstanciais, conforme atestam os macrolemas e lemas no estudo moderno das emoções. De certa forma, Dom Afonso antecipou o leque dessas referências atuais ao usar a palavra cuidado. Cuidar vem do latim cogitare, significando cogitar, imaginar, pensar, e por extensão, ter cuidado com a saúde. O termo cuidado, de cogitatum, tem a mesma acepção. Está atestado desde o século XIII. Cui, que. No latim propriamente dito, cogitare ainda aponta remoer no espírito, remoer, acerca de alguém ou de alguma coisa, quando usado com de aliqua cre. Em Cícero, male cogitare é nutrir más intenções. Na lírica galego-portuguesa, em que poetou Dom Afonso X, é bom não olvidar, a todos esses sentidos, o cuidar, agora me interessa muito isso aqui, o cuidar acrescenta o de cismar, julgar e ainda inquietude, mágoa. Para cuidado, temos aflição, mágoa, preocupação. No latim, affectio, affectiones, ou seja, fenômeno afetivo, é uma modificação do estado moral, ou é uma modificação súbita do estado moral ou ainda físico, provocando uma causa de um ou do outro caso. Cícero, nas Tusculanas 3:10, avança na definição. O estado d'alma ao qual falta a luz da ração recebeu o nome de loucura. Em suma, como pensamento cuidado, temos que pensar simultaneamente, cogitar, imaginar, julgar, refletir e também ter aflição, mágoa, preocupação, inquietude, o que justifica sobejamente que Dom Afonso, na continuação daquele sintagma, tenha centralizado o coração e recomendado que ali, naquele espaço tão íntimo, sede dos afetos, não se deve proceder com sanha, com grande tristeza, ni rebatosamente, ou seja,
impulsivamente. Tanto sanha quanto tristeza integram o rol das chamadas emoções primárias ou básicas. Na antiguidade, laetícia, tristícia, timor, ira, cupiditas, que, quando invadem a psique de alguém rebatosamente, impulsivamente, pressupõem a presença quase imediata dos seus contrários. Por exemplo, medo, coragem, ira, calma, paixão, sobriedade, etc. Daí as indesejáveis instabilidades de humor apontadas nas discussões de Platão no livro IV da República e na retórica das paixões de Aristóteles, por ameaçarem o ideal moralizante da aura mediócritas, projeto retórico e educativo do pathos, estado de ânimo, paralelo aos devaneios epicuristas da vida feliz e à busca estoica da melhor harmonia com a natureza através do autocontrole. Cícero, Sêneca, Lactâncio foram algumas vozes que se debruçaram sobre a ira no esforço ético de fundamentar, olha a dificuldade, como justa a cólera divina e a dos reis, ambas visando apenas ao bem dos cidadãos, consoante a finalidade política de conter excessos ameaçadores da paz social. Este é o mais elevado de conceito de justiça, porque se pautou Afonso X com a substância pedagógica dos 11 primeiros títulos da partida segunda. Por isso também ele se fez sábio. Sua tarefa, estou terminando, sua tarefa não era mesmo fácil. Sabemos o trabalho e o desgosto que lhe deu a rebeldia do filho Dom Sancho IV, século XIII, bem como a avidez dos grandes senhores atrás de benefícios e títulos. Por isso, conforme vimos, Dom Afonso legisla severamente em favor da honra, contra a ganância e em oposição aos vícios. Se estes, inumeráveis, colocam em xeque a moral estabelecida pelo risco de incorporar-se à natureza e virar costume, se a cobiça é mãe da avareza, o aviltado pecado capital, considerado misto, porque suspenso entre exterioridade, visível na usura, no roubo, na rapina, e a interioridade ao se consumir na posse do supérfluo ou na falta de misericórdia, o contexto da honra depara-se com a contraface da desonra, perigosa e frágil balança dentro de uma estrutura de poder almejado pelas altas esferas sociais, reis, príncipes, nobres, clérigos. Impressionante a atualidade disso aqui, né, gente? Segundo Claude Gauvard, o conceito de honra é evolutivo ao longo da Idade Média. Já no latim clássico, de honraria concedida a alguém, honor passa ao sentido concreto de concessão de altos cargos a quem os possa exercer, como condes, bispos, o que se mantém à época carolíngia. Mas, a partir do século XI, o termo se diversifica para incluir, dentre outras vantagens, a fidelidade vassálica, premiada com o feudo a ela atinente, colocando a honra no patamar dos bens mensuráveis e dos poderes adquiridos ou recebidos, estabelecendo uma nova hierarquia social. No século XII, o princípio da cortesia traz novidades e põe em campo a reputação gloriosa dos guerreiros. São homens d'honneur, praticamente correspondendo ao estamento dos cavaleiros, qualificados para associar-se à nobreza, como de fato o fazem. Nesse momento, honra é sinônimo de riqueza e prestígio.
No plano da ficção, os livros de cavalarias ainda acrescentaram a fama pela qual tantos se bateram e tantos se perderam. Atento a esse panorama belicoso, na mesma partida segunda, Dom Afonso dedica todo o título 21 aos controles necessários ao exercício das armas, de los cavalleiros e de las cosas que lhes conviene fazer. Diretamente para nosso tema converge a Lei 6, que os cavaleiros devem ser sabidores para saber obrar de su entendimento, razão. Podemos concluir supondo que Dom Afonso falou do que sentia quando disse que pensamento é cuidado, buscando regular até o que se passava na mente dos seus súditos. Desse ângulo, ele antecipa, inclusive, ciências modernas, como a biologia e a neuropsicologia, com afluentes pela sociologia e a antropologia. Afinal, poderíamos aqui rastrear toda uma linha de inquirição que remonta ao Huizinga do outono da Idade Média, a partir de quem Lucien Febvre se perguntava, esperançoso, se, aspas, era possível reconstituir a vida afetiva de outrora. E nós também perguntamos, que cuidado, afetividade, sentimento, emoção são esses tão preocupantes a ponto de comprometer todo um reino e um reinado? Dentre um leque variadíssimo de definições atuais, a do italiano Roberto Antonelli é concisa, certeira e muito instigante. As emoções ou cuidados fazem parte de um todo que é a afetividade geral e diferem dos sentimentos apenas pela duração, ligadas a estímulos externos ou internos, temporalmente determinados. É aquilo que o Afonso X chamou de impulsividade. É o impulso. Por isso o perigo. Fecha aspas. Eis o essencial, insistamos. As emoções singularizam-se pela duração, porque temporalmente determináveis e provocadas por estímulos externos e internos. Cada um desses quesitos com sua densidade própria. Recorrendo ao léxico, ao Wise, ainda podemos completar. Emoção é agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação, ou podemos recorrer à psicologia. Reação orgânica de intensidade e duração variáveis, geralmente acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias, batedeiro, e de grande excitação mental. Se assim é, El Rei acertou em cheio ao temer o pensamento, porque ele pode suscitar rebatosamente desnorteadores cuidados. Mas voltemos no tempo e tenhamos a dimensão de quão dura é a carga sobre o ombro do verdadeiro rei, que deve ter um olhar obrigatoriamente sábio e histórico. Como disse Dom Afonso na Lei I, o seu pensamento é cuidado, porque, além de tudo, nele, no pensamento, os homens valorizam as coisas passadas, as imediatas e as que hão de acontecer. E a finalidade primeira desse zelo por essa via ambiciosa e universalista é, aspas, o homem avaliar todas as coisas de que lhe vem cuidado no coração. E aqui eu termino. Muito próximo de nós, da nossa modernidade, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche afirmou na Gaia Ciência, como se ouvisse a voz do seu ancestral ibérico, aspas, os pensamentos são
sombras dos nossos sentimentos, sempre mais escuros, mais vazios e mais simples. Muito obrigada. Bom, depois dessa brilhante exposição, né, tanto da Yara quanto da Lênia, eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o final,